a compartilhar este vídeo. Te convido a dar o seu like. Você que ainda não curtiu, olha, eu tô vendo aqui, tem mais gente, sempre tem mais gente assistindo do que dando like, então dê seu like aí, tá bom? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você que não ativou as notificações aí do canal, ative as notificações para você sempre receber aí as novidades, os vídeos novos, tá ok? Então, vamos lá, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe, abençoe a vida de alguém mandando este vídeo, tá bom? Compartilhando este vídeo. Mateus capítulo 19, versículo 6. Mateus capítulo 19, versículo 6. É o que Deus, é o texto que Deus vai ministrar ao nosso coração neste momento. Mateus 19, versículo 6. Olha só o que a palavra de Deus nos diz neste versículo. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eita! De novo. Mateus 19, versículo 6. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Que ninguém separe o que Deus uniu. Guarde esta frase. Que ninguém separe o que Deus uniu. Mais uma vez, vamos lá, vamos guardar esta frase. Que ninguém separe o que Deus uniu. Repita em voz alta onde você estiver. Se você pode falar, se você não estiver aí no trabalho. E se você estiver no trabalho e pode falar, fale em voz alta. Se você estiver no trabalho e não pode falar, o seu chefe está aí com você, tem um monte de gente junto, não tem problema. Mentalize esta frase, fale mentalmente. O que Deus uniu, que ninguém separe o que Deus uniu. Que ninguém separe o que Deus uniu. Há diversas formas de separar o que Deus uniu. Há diversas formas de separar o que Deus uniu. Pode muito bem um casal estar juntos ainda, dormindo na mesma casa, mas separado, distante. E nós achamos que a separação, o divórcio, acontece apenas no ato de assinar o papel. Pegar o papel, assinar ali o divórcio. Ou no ato da decisão de se separar. Ok, vamos nos separar. Não. O rompimento pode acontecer na decisão do divórcio, como no distanciamento, na frieza. Então é importante entendermos isso. Deus está nos ensinando, Deus está nos mostrando.
Interessante que a gente não combina nada, né? A gente não senta em casa para falar, olha, você na hora do louvor, né? Eu não falo para a pastora Glaucia, na hora do louvor você fala sobre isso, na hora da oração você fala sobre isso. Não. A gente deixa Deus direcionar tanto a abertura, né, do culto, da oração, do louvor, como também na palavra. A gente não combina o que vai ser falado, o que vai ser dito na oração, o que vai ser pregado. Não. A gente deixa o Espírito Santo direcionar. E ele vem falando conosco desde o início do culto. E devemos compreender que ninguém deve separar, que ninguém separe o que Deus uniu. E há diversas formas de separar aquilo que Deus uniu. Na decisão do divórcio, no rompimento da intimidade, no distanciamento, na frieza, já é separação, já é divórcio. Tem gente que repudia o seu cônjuge, mesmo sem ter assinado lá o papel do divórcio e morando junto ainda. Não consegue olhar, não consegue conversar, não consegue ter intimidade, não consegue se comunicar, não consegue estar junto. Tem gente que falou, como foi citado, né? Ok, não vamos divorciar, porque tem muita coisa envolvida, escândalo, aquela coisa toda. Principalmente quem está na frente de um ministério, né? Tem um chamado, tá pregando, tá de alguma forma influenciando dentro da igreja os irmãos. E aí fala, não, para não acontecer nenhum tipo de escândalo, vamos ficar juntos. Mas acabou. É divórcio. O nome do Senhor está sendo envergonhado do mesmo jeito. As pessoas podem não ficar sabendo, você pode conseguir, que eu acho muito difícil, enganar todo mundo, mas no mundo espiritual há algo terrível acontecendo. E você acha que Deus continuará te usando no ministério, no chamado? Pode esquecer, não vai. Então, o que é repudiar? Na Revista Corrigida, na Revista Fiel, fala sobre o repúdio, né? O homem não deve repudiar sua esposa, que é ação ou efeito de repudiar, abandono, desdém, desprezo, rejeição. Então, a palavra que é usada no lugar de repúdio é o divórcio. Então, está havendo abandono, está havendo desprezo. Você pode, não, mas eu amo esta pessoa, mas abandonou ela no casamento. Divórcio, já aconteceu. Para Deus, o divórcio não é o assinar do papel, é o abandono, é o desprezo. E tendo feito essa introdução, que para mim já foi uma pregação, eu quero falar com você o seguinte: o casamento foi instituído, criado por Deus. O Senhor Deus disse, Gênesis 2:18, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e que o complete. Farei alguém que o ajude e que o complete. Na última ministração aqui, Deus nos trouxe uma revelação. Nos revelou um mistério que eu me senti muito honrado, abençoado por receber
a revelação deste mistério da parte de Deus. Na criação, Deus instituiu o casamento, porque aqui ele diz: não é bom que um homem esteja só. Farei para ele alguém que o ajude, que o complete. Alguém confiável, idôneo, né? Confiável. Alguém que eu confie. Eu sempre destaco, dou ênfase a isso. Deus falando: farei para o meu filho alguém que eu confie para estar com ele. Para que ele não esteja só. Para que ele não se sinta só. O interessante é que quando Jesus Cristo, repetindo o que Deus nos falou na última mensagem, quando Jesus Cristo falou: olha, eu vou para o Pai, vou lá preparar um lugar para vocês, mas não os deixarei órfãos, não vou deixar vocês sozinhos, deixarei com vocês o Consolador, o Ajudador, o Conselheiro, o Espírito Santo. A igreja tem o Espírito Santo, que ajuda, que consola, que intercede. E o homem tem a mulher, tem a esposa, que está ao lado dele, que o ajuda, que o completa. Isso é lindo. Isso é lindo. A igreja tem um Espírito Santo. Preste atenção, a mulher não estamos comparando a mulher com o Espírito Santo. Estou dizendo que Deus nunca deixa a gente sozinho. A igreja tem o Espírito Santo e o marido tem a esposa. Então, a esposa tem uma importância, a mulher tem uma importância que muitas não compreendem. Tem um papel a ser exercido, uma responsabilidade que muitas ainda não assumiram. Você não foi chamada para ser peso. Peso é o pecado. Peso é aquilo que Jesus levou sobre ele, os nossos sofrimentos. Se você é motivo de sofrimento, está errado. Você não está exercendo bem aquilo para o qual Deus te chamou. Deus te chamou para ser ajudadora. Deus te chamou para ser companheira, para completar. Se fosse para ser sofrimento, o casamento teria acabado. Mas pelo contrário, continua. E o próprio Senhor Jesus Cristo afirma: o que Deus uniu, não separe um homem. É o próprio Senhor que nos une em casamento. Vamos ler novamente, Mateus 19:6. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. E a forma, claro, nós sabemos que tem a ministração do casamento, né? O pastor ali abençoando, ministrando o casamento, mas o que mantém o casal unido, o que faz de nós uma só carne, é a aliança que fazemos diante de Deus. A aliança que fazemos diante de Deus, porque não podemos... Tem gente que fala que o sexo, né? Quando o homem e a mulher vão lá e fazem sexo, estão se casando. Não, o casamento não é só o sexo, tem a aliança, o comprometimento, e o sexo é
a afirmação, a confirmação, a concretização dessa aliança. Então não é só simples, porque tem pessoas que pregam por aí falando, fez sexo e já se casou. Não. O sexo é a confirmação da aliança, do comprometimento. E o que mantém essa aliança viva, né? Tanto é que Paulo escreve aos 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, não é por muito tempo, por um certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Então deve haver um consenso, deve haver, né, ali deve combinar, deve haver ali, bom, olha, vamos nos abster aqui durante 1 dia, 2 dias para jejum e oração. Ok. E Deus odeia, então, o repúdio, o divórcio, o abandono, papel assinado, morando junto. Se há abandono, se há privação, Deus não aprova isso. Deus não aprova isso. Malaquias, capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem o seu coração, não sejam infiéis. Abandonar, e o interessante é que pior do que divórcio, de fato, papel assinado, cada um ir para o seu lado, cada um procurar o seu rumo, pior do que isso é o abandono dentro de casa. O abandono no casamento. O abandono estando junto. Repito, isso já é divórcio. Para Deus já aconteceu o divórcio, quando há o abandono. Ah, não concordo, não tem nada a ver. Repudiar significa abandonar, desprezar. E quando há abandono, já há divórcio. Então, meus irmãos, a palavra para nós hoje é uma palavra de ensinamento, de alerta, de exortação, para que mudemos, para que alcancemos níveis mais altos na presença do Senhor Jesus no casamento. E o casamento, um homem e uma mulher, Mateus capítulo 19, versículo 4. Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que, desde um princípio, o Criador fez homem e mulher e disse: e por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornam um só, e devem se manter assim, porque no versículo 6 ele vai dizer: o que Deus uniu, não separe o homem. Não separe o homem. E olha, só pode haver divórcio, casamento, novamente, em ocasiões
muito extremas. Por exemplo, falecimento. Romanos capítulo 7, versículo 1 e 2 vão dizer: agora, irmãos, vocês que conhecem a lei, não sabem que ela se aplica apenas enquanto a pessoa vive? Por exemplo, quando uma mulher se casa, a lei a une a seu marido enquanto ele estiver vivo. No entanto, se ele morrer, as leis do casamento já não se aplicarão à mulher. Portanto, enquanto o marido estiver vivo, se ela se casar com outro homem, cometerá adultério. Mas se o marido morrer, ela ficará livre desta lei e, se casar novamente, não cometerá adultério. E aí tem gente que prega também que quando a parte inocente do divórcio por causa de um adultério pode casar-se novamente. Eu já digo que se houve adultério, deve haver restauração, deve haver perdão. Deve haver perdão. Porque nós, por exemplo, somos chamados de adúlteros quando nos tornamos amigos do mundo. E assim nos constituímos inimigos de Deus. Quando pecamos, estamos cometendo um adultério espiritual, por assim dizer. Estamos traindo o nosso Senhor. Quando pecamos, estamos traindo o Deus que prometemos servir, sermos fiéis a Ele. E quando nos traímos, pecamos e notamos o pecado que cometemos, nos arrependemos e vamos até Ele, Ele nos perdoa. E Ele fala, Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, que se não nos perdoamos, se a gente não perdoa aquele que nos machuca, aquele que nos trai, não seremos perdoados pelo nosso Senhor. Então, se houve adultério, se houve traição, e a pessoa que adulterou, que traiu, demonstra arrependimento, deve haver perdão. Agora, se ela declara, demonstra que não se arrepende, que não está nem aí, que continuará nesta vida de adultério, de traição, aí sim, você está livre, porque Deus não quer que você se prenda a alguém que não é fiel a você. E traição, adultério, não é só o ato sexual com outra pessoa. A gente acha que traição é só a pessoa ir lá e ter uma amante, ter um amante. Todo tipo de traição é adultério. A mentira. Mentir é trair a confiança. Mentir é trair a confiança do seu cônjuge. Esconder algo do seu marido, da sua esposa, seja o que for, você está traindo a confiança daquela pessoa. Então deve haver conserto, arrependimento. Hoje eu estou mais nessa parte, porque na parte sexual da intimidade teremos vídeos, né, que falaremos aí mais informalmente, mais abertamente com você. Então, olha só, Mateus 19, 7 em diante. Eles perguntaram: então, por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original.
E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Veja bem que ele fala em caso de imoralidade. Pessoa que tá nem aí para os princípios de Deus. A pessoa que não tá nem aí para os princípios da palavra, que não se arrepende, que faz o que é errado sabendo que é errado e tá nem aí, não sente nenhum tipo de arrependimento. Imoralidade. Eita, meus amigos, tem tanta coisa que a gente aprende, que Deus vai nos ensinando e a gente diz: o que eu sabia, na verdade, não tem nada a ver. O negócio é muito mais sério. Não é? Imoralidade é se manter no erro, sabendo que é errado, e não está nem aí. Negligência. Negligência não. Iniquidade. Iniquidade. Você peca sabendo que é pecado e não se importa. Não se arrepende. Então, o divórcio é permitido neste caso de imoralidade. No caso de erro, daquele que decidiu viver no erro e não quer mudança. Não quer mudança. Então, e você sabia que nós podemos estar vivendo, temos que tomar cuidado. Casamento é de Deus. Não vem com esse negócio de que casamento, eles se separaram porque não era de Deus. Se não era de Deus, não era nem para haver casamento. Que no caso, nós não podemos casar com aquele que cometeu adultério e não se arrependeu, ou com aquele que decidiu não perdoar a pessoa que traiu, mas essa pessoa se arrependeu, buscou, né, perdão, e a pessoa, não quero saber, quero o divórcio. Então não podemos casar com esta pessoa. Não pode haver casamento com esta pessoa. Aí se acontece o casamento, Deus já não está neste casamento desde o início. Desde o início. E muitos casais já perderam a presença do Senhor no meio da história. Casaram com a bênção de Deus, casaram bem. E ao passar dos anos, Deus já não está mais neste casamento. Já não está mais abençoando este casal. Por quê? Por causa do abandono, como já falamos. Por causa da falta do entendimento, da seriedade do que é o casamento. Veja só, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, diz o seguinte: uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O que é imoralidade sexual? Pare um pouquinho para você pensar. O que é imoralidade sexual? Nós não estamos falando aqui da intimidade do casal e ali decidem, né, o que vão fazer dentro
da palavra, na presença do Senhor. Nós estamos falando da imoralidade, daquilo que rompe os princípios bíblicos. Por exemplo, uma imoralidade sexual, para nós que servimos ao Senhor, para a Bíblia que nós cremos, na palavra que nós cremos, e isso é algo que o Senhor passa para nós, é a nossa fé, é o homossexualismo. Isso é uma imoralidade sexual para nós que cremos na palavra do Senhor. Esta é a nossa fé, isso é o que a nossa Bíblia nos ensina. É uma imoralidade. Um incesto, imoralidade sexual. Sexo entre irmãos, pai com filho, mãe com filho, com filha. E o mundo quer trazer isso para nós. O mundo quer nos enfiar goela abaixo essa imoralidade. Pedofilia, zoofilia, tudo isso é imoralidade sexual. Agora, um casal abençoado por Deus, homem e mulher, tem a liberdade em Jesus para serem felizes, para se satisfazerem no casamento. A imoralidade é aquilo que foge, que rompe, que agride, que despreza os princípios bíblicos. E aí, quando isso acontece, Deus não abençoa, Deus não está mais neste negócio. Quando falta a submissão da parte da mulher para com seu marido. Esposos, Efésios 5:22, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. O que ele está dizendo? Para a mulher ser escrava? O homem manda e ela obedece? Não, não é isso. Eu vejo isso muito mais além, muito mais profundo. Eu não vou falar muito nisso daqui, eu vou deixar depois para a pastora Glaucia falar com as mulheres a respeito disso, que eu acho muito importante vocês ouvirem uma mulher de Deus que aprendeu realmente o que é isso, ensinar. Mas eu posso dizer algo aqui que muitos não pensam. Mulheres, se sujeitem aos vossos maridos. É quando a mulher decide, eu vou me entregar por completo a este homem. O casamento começa aí, nessa decisão. A submissão começa aí. Quando ela diz, eu sou completamente do meu marido. E não há abandono, não há rejeição, não há frieza. A submissão está até aí. Começa aí. Não é só você, e na verdade digo, não é você tornar-se escrava, não. É você decidir por amor se entregar ao seu marido. Quando você abandona o seu marido na intimidade, por exemplo, você está deixando de ser submissa. Está abandonando este princípio da submissão. O casamento que é abençoado por Deus é todo aquele que o marido ama a sua esposa. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Sabe o que ele está dizendo? A sua maior prioridade é a sua esposa. A sua prioridade é a sua esposa.
O seu sonho deve ser priorizar a esposa. Em tudo. Em tudo. Eu acho interessante, irmãos, que aqui em 1 Coríntios 7, lá no final do capítulo, Deus vai nos dizer umas coisas interessantes. Sabia que você não pode colocar sua esposa, o seu marido, acima da obra de Deus? Desculpa, a obra de Deus acima do seu marido, da sua esposa. É o contrário. Você não pode colocar a obra de Deus, o ministério, acima do seu casamento. Não, isso é heresia, pastor. Dá licença, você está pregando coisa que não é Bíblia. Então vamos para a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 33. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa. A sua esposa. O finalzinho do versículo 34. A mulher precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. Isso é a Bíblia falando. Não entendeu ainda? Vamos voltar então para o 32. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Então, aquele que é casado, aquela que é casada, a prioridade deve ser o seu casamento. Deve fazer a obra, deve se dedicar ao ministério, sim. Mas a prioridade é o casamento. Eu já vi pastores falando, se Deus mandar eu abandonar a minha família por causa da obra, eu abandono. Eu falei, então você está servindo o Deus errado. Você está servindo o Deus errado. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus aqui da minha Bíblia, da palavra, é este Deus que diz que a prioridade daquele que é casado é seu casamento, a sua família. O maior ministério daquele que é casado é o próprio casamento. O maior ministério daquele que é casado é a sua família. Como ganhar o mundo inteiro se você perde o seu casamento, a sua família? Então, aquele que deixa de priorizar a esposa, aquela que deixa de priorizar o marido, perde a bênção de Deus. É melhor desistir, nem faça mais a obra. Porque eu falo sem medo de errar, Deus não vai te usar. Ah, não, mas eu estou sendo usado para curar, para abençoar. Acho que é tudo menos Deus te usando. Porque Deus não vai contra a sua própria palavra. Pode ser muito... você pode achar que é muito agressivo o que eu estou falando, mas é uma verdade bíblica. Não há como fugirmos disso. É fácil criticarmos aquilo que achamos que é errado. Mas a verdade não podemos ignorar. O casamento que tem a bênção de Deus é aquele que o marido é o cabeça. Aí eu volto, não é o imperador, mas é o sacerdote, é o pastor. Todo marido, todo homem, quando se casa, torna-se pastor. Pode não ser consagrado para pastorear uma igreja,
Na igreja ele é diácono, a vida toda é um presbítero, é um evangelista, mas em casa, no casamento, ele é pastor. É o que ora pela esposa, é o que ora pelos filhos, é o que ministra a palavra em sua casa, é o que abençoa a sua casa com profecias de Deus, com a palavra de Deus, com a fé no Deus Todo-Poderoso. Pois o marido é o cabeça da igreja, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. O marido deve pastorear o seu lar com a palavra do Senhor. O casamento que tem a bênção de Deus, a família que tem a bênção de Deus, é todo aquele que a mulher reverencia o marido. O que isso significa? Olha lá, ó, o versículo 33 de Efésios 5. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Eu estendo isso porque quem ama, respeita. Então isso daqui não é só para a esposa, é para o marido também. Quantas esposas endemonizam seus maridos para as amigas, para a própria família? O marido chega no lugar, as amigas já olham torto, a família já nem respeita. Por quê? Porque a esposa não respeita. Fala mais mal do marido do que os próprios inimigos do marido. E tem marido que faz isso com a esposa também. Quando a esposa chega na casa dos amigos dele, olha lá. Não é bem vista. Por quê? Porque o marido já fez a fama ruim, divulgou a sua esposa como alguém terrível, ruim. Se há algum problema, esse problema tem que ser resolvido diante do Senhor em casa. Em casa, tome cuidado. Você pode pedir conselho a respeito de algo que está acontecendo no seu casamento, sim, mas peça para pessoas que vão te ajudar, que não vão desvalorizar o seu marido ou a sua esposa, mas que vão ajudar vocês resolverem, crescerem. Não saia por aí espalhando os seus problemas, fazendo a caveira do seu marido, da sua esposa, pois deve haver respeito. Veja bem, não interprete mal o que eu estou falando. Se fosse para ter um ídolo, deveria ser seu marido, a sua esposa. Não estou falando para você idolatrar o seu marido, a sua esposa, não. Porque a gente pergunta, qual é a pessoa que você mais admira neste mundo? Aí a gente fala, o fulano de tal, o cantor, o pregador, o filósofo, o cientista, é o jogador de futebol, de não sei o que, é o fulano de tal. Quem é que já respondeu dizendo esta pergunta? Quem é a pessoa que você mais admira neste mundo? A minha esposa. O meu marido. Você já respondeu desta forma? Não, mas não tem nada a ver. Claro que tem. Se você está casado com esta mulher, com este homem, ela deve ser a pessoa que você mais admira neste mundo. Você vai admirar outras pessoas, a inteligência e aquela coisa, sim. Mas a sua esposa deve ser a pessoa que você mais admira, que você mais quer ter
perto de você. O casamento que tem a bênção do Senhor é quando é iniciado ambos. Não estou falando ambos na presença de Deus. Não estou falando no caso de quem casou, tanto o homem como a mulher, sem ter aceito Jesus, né? Como Senhor e Salvador. Estou falando, por exemplo, o homem que serve ao Senhor casar com uma mulher que ainda não serve a Deus. Não é um casamento abençoado. Vai haver divisão de ideias, de pensamentos, de princípios. O casamento inicia abençoado quando os dois estão na presença de Deus. Então fuja, você que ainda não casou, está na presença, serve ao Senhor, fuja e espere em Deus, pois Ele vai levantar alguém que está na presença dEle para estar com você. Isso é Bíblia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. O finalzinho do versículo diz o seguinte: se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Se não for alguém que está na presença de Deus, se não for servo de Deus, não deve haver casamento. Então, meus irmãos, eu vi uma frase esta semana e eu quero terminar essa ministração compartilhando. Um casamento que agrada a Deus, agrada a todos. Um casal que agrada a Deus, agrada a todos em sua volta. Todo mundo quer estar junto. Todo mundo quer seguir o exemplo daquele casal. Aqueles que não agradam a Deus causam estragos na própria vida, em si mesmos, né? Causando feridas um ao outro e em todos que estão em sua volta. São tóxicos, são insuportáveis. São insuportáveis. Que em nome de Jesus, esta mensagem tenha te ensinado a estar ainda mais na presença de Deus em seu casamento. Que em nome de Jesus haja mudança, transformação em sua vida, em sua família. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa, quanta coisa Deus tem